Olá, meu nome é Jonathan Alves, faço engenharia mecatrônica e estou no quarto período. O tema escolhido pela minha equipe foi pressão de vapor e cavitação. A pressão nada mais é do que uma força exercida sobre a superfície. Para exemplificar melhor aqui para vocês o que seria a pressão de vapor, vamos para um exemplo aqui, né? Com figuras. Temos uma água pura a 20 graus nesse recipiente com um êmbolo móvel, certo? Esse êmbolo, quando a gente sobe ele, a gente está criando uma região que é onde vai ficar o vapor. Aqui pensa que é um zoom mais aproximado dessa superfície, certo? Aqui são as moléculas, elas estão presas umas às outras pelas pontes de hidrogênio, certo? Quando acontece essa movimentação aqui do êmbolo, elas ganham energia o suficiente para poder subir. E quando elas sobem, cria essa região de vapor, certo? Mas aí que tá. Para cada molécula que sobe e se evaporiza, tem uma que está descendo e voltando para o estado líquido. A gente cria aí um equilíbrio, correto? Bem, se a gente colocar um manômetro aqui, a gente vai conseguir medir a pressão. Como a água está a 20 graus, a água ela vai ter aqui a pressão dela, né? Vai estar 17,5 milímetros de mercúrio. Outras unidades possíveis também para fazer isso é em ATM, né? E também em PA, Pascal. E é basicamente isso, né? A PV, né, que no caso é a pressão de vapor, ela não depende da forma e nem do volume do recipiente, certo? É importante frisar isso. Mas ela depende da natureza do solvente, que no caso é a água, correto? E também da sua temperatura. A temperatura que a gente estava trabalhando aqui com o solvente, a água, foi a 20 graus. Então a gente consegue fazer dessa maneira aqui e exemplificar de uma maneira bem simples para a gente poder entender esse assunto, certo? Bem, foi isso a parte teórica aí do conteúdo. Logo em seguida vocês vão estar vendo um experimento sobre o tema e poder entender ainda melhor. Vamos entender na prática. Olá, meu nome é Rafael, faço parte do curso de Engenharia Mecatrônica e eu vou abordar sobre o tema de cavitação, como nós vamos ver a seguir. Bom, pela definição, falando fisicamente, claro, de acordo com o dicionário Ruiz, é uma formação de cavidades, bolha de vapor ou de gás, num líquido por efeito de uma redução de pressão total, que pode ocorrer no uso de bombas hidráulicas ou turbinas. Já no Novo Aurélio nos fala que é formação de bolha de vapor ou de gás em um líquido por efeito de forças da natureza mecânica. Agora, a partir de uma forma conceitual, a cavitação é um fenômeno físico que ocorre principalmente no interior de sistemas hidráulicos e que consiste na formação de bolhas de vapor no meio de um fluido transportado. Ou seja, a cavitação é a formação de bolhas em torno de um impulso de bomba. Isso tende a se formar em líquidos de qualquer viscosidade, à medida que eles são transportados através e ao redor de um sistema de bombeamento. Quando cada uma dessas minúsculas bolhas entra em colapso ou estoura, cria uma onda de choque de alta energia dentro do líquido. A cavitação pode ocorrer em qualquer máquina trabalhando com líquido, sempre que a pressão estática local cair abaixo da pressão de vapor do líquido. Quando isso ocorre, o líquido pode localmente passar de líquido para vapor instantaneamente, formando uma cavidade de vapor e alterando significativamente a configuração do escoamento em relação à condição sem cavitação. A cavidade de vapor muda a forma efetiva de passagem do escoamento, alterando assim o campo de pressão local. Como o tamanho e a forma de cavidade de vapor são influenciados pelo campo de pressão local, o escoamento pode tornar-se transiente. O regime transiente pode causar uma oscilação em todo o escoamento e vibração da máquina. Continuando, nós podemos entender a cavitação com a ajuda do teorema de Bernoulli, que diz que um fluido escoando, ao ser acelerado, tem uma redução da pressão, para que a sua energia mecânica se mantenha constante. Considere-se que um fluido no estado líquido escoando com uma temperatura inicial e uma pressão inicial. Em certos pontos, devido à aceleração do fluido, como em um vertidor, em uma turbina hidráulica ou uma bomba hidráulica, ou até mesmo uma válvula,
a pressão pode cair a um valor menor, que é a pressão mínima em que ocorre a vaporização do fluido da temperatura inicial, como nós vimos aí no Teorema de Bernoulli, na figura. Com isso, então ocorrerá uma vaporização local do fluido, formando bolha de vapor, que é um fenômeno que normalmente é chamado de cavitação, que é a formação de cavidades dentro da massa líquida. A cavitação é comum em bombas de água e de óleo, válvulas, turbinas hidráulicas, propulsores navais e pistolas de automóveis. Olá, meu nome é João Vitor e eu sou responsável pelas aplicações práticas dos experimentos sobre pressão. Meu nome é Joasilício, estudante do quarto período de Engenharia Mecatrônica, e fiquei com o assunto da explicação do experimento. É o seguinte: quando esquenta a água dentro da latinha, cria uma região de vapor de ar quente. Ao passo que você mergulhar em água fria, esse vapor de ar quente se esfria rapidamente. Isso cria uma região de baixa pressão. Como a pressão atmosférica externa é maior que a interna, ela pressiona tanto a latinha que ela colapsa.